O Andrei Santos domina um indicador de desempenho muito importante para os volantes, saber aproveitar o espaço disponível nas costas dele. Se liga nesse lance, como ele se habilita em relação à marcação, faz o jogo de pescoço para entender a distância que a pressão tá dele e domina com o pé mais distante da origem. Isso tudo permite que ele entenda ao redor dele, entenda que ele tem um espaço disponível nas costas, e dominar com o pé mais distante ajuda ele a girar e poupar tempo. Pode parecer besteira, mas quando a gente fala num esporte de alto rendimento, de alta competitividade, qualquer um segundo faz muita diferença. Com isso consegue girar e soltar um passe que ajuda o Augsburg a progredir no campo. Nesse outro lance fica até redundante o número de vezes que ele faz o jogo de pescoço. Ele quer realmente ter certeza em como que o cenário está se desenhando para ele. Mais uma vez, domina com o pé mais distante da bola, gira, e aqui o passe sai um pouquinho longe do ideal, mas a ideia você pegou. Mas tem um porém, aquele pessoal que só gosta de olhar os números do jogo e ver 8 gols pro Andrei Santos, coloca ele como um volante box to box, um camisa 8, que faz área a área, mas na prática é bem diferente disso. O Andrei, que surgiu no Vasco, despontou pela seleção brasileira sub-20, foi vendido pro Chelsea e agora tá emprestado no Augsburg, é um exemplo de camisa 5 do futebol europeu. Não aquele 5 destruidor, só de desarme e ações defensivas, mas o 5 que arma o jogo. E aqui fica muito claro o papel dele. Na saída em 3+1 do Augsburg, ele é esse 1 mais na frente, o jogador que muitas vezes vai esperar nas costas da pressão, fazer o jogo de pescoço, dominar orientado e fazer com que o time saia pro campo de ataque. E dito isso, você já começa a entender o tamanho do problema dele para ser convocado para a seleção brasileira. A gente tá falando de um volante de 20 anos que só nessa temporada tem sido titular com mais frequência, o que naturalmente vai exigir um período a mais de maturação para ele. Por outro lado, quando a gente olha para as concorrências da posição, a gente olha para o André, um volante de 23 anos, ainda muito jovem e já despontando num contexto de Premier League depois de ser campeão da Libertadores. Concorrendo com o André, o Bruno Guimarães, um pouco mais velho, com 27, mas talvez até antes do auge da carreira dele, que vem jogando muita bola no Newcastle e vem sendo vigiado por todos os grandes clubes da Europa. E esse pra mim é o principal ponto quando a gente fala de uma convocação pro Andrei. Ele tá muito bem, mas é a primeira temporada dele, a concorrência é muito forte. Às vezes eu sinto que pela vontade de querer sempre promover uma renovação, a gente acaba pulando gerações. O André com 23 anos, mais amostragem em grande nível, campeão e numa liga de maior dificuldade, tá sendo praticamente descartado pra gente dar oportunidade pra uma próxima promessa. Muito pelo contrário, aqui eu acredito que a gente tem que ter mais parcimônia. Talvez seja o momento de dar mais rodagem para os jogadores que têm mais experiência. Até porque, convenhamos, se o Andrei demorar mais 2 anos para ser convocado, a gente tá falando de uma promessa de 22 anos ainda e com uma carreira gigantesca e muito brilhante pela frente. Mas fato que a gente tá falando de um jogador muito promissor, principalmente pela qualidade com que ele domina os principais indicadores de desempenho para um volante. Eu já falei aqui da importância do jogo de pescoço, de saber girar em torno do próprio eixo para ajudar com passes progressivos. Mas eu vejo que o Andrei ainda consegue acrescentar mais muito por uma bagagem de futsal dele. Se liga nesse lance aqui, como que essa pisada do futsal para ajustar o perfilamento corporal e permitir que ele tenha um melhor ângulo de passe, acrescente muito na saída do Augsburg. E não foi uma vez só não, várias vezes ao longo da temporada no campeonato francês ele tem mostrado esse toque a mais. Além disso, depois de um bom domínio, numa boa visão de jogo para procurar passes progressivos e inclusive ter deixado algumas assistências nessa temporada, a gente vê muita qualidade no Andrei para se desenvolver e ser cada vez mais constante. Mas você percebe aqui como que eu falo de futuro, é um jogador que ainda tá para chegar nesse momento de maturação, de ser mais constante, de exercitar mais e a gente ter mais certezas do que o Andrei consegue entregar. Uma temporada como titular, num contexto de Ligue 1 e pelo Strasbourg, eu ainda preciso ver um pouquinho mais, por mais que eu não duvide de nada que o teto dele é bem alto. Por outro lado, eu vejo gente falando até que ele tem uma maturação precoce, afinal de contas não é normal a gente ver um jogador de 20 anos numa liga europeia sendo comprado pelo Chelsea, inclusive ele é capitão do Strasbourg nessa temporada. Mas a gente tem que colocar um asterisco aqui, o Strasbourg virou nesse momento uma equipe satélite, que aposta muito em jogadores jovens para talvez depois repassar pro Chelsea. O Ângelo teve lá e o Andrei é uma das principais peças desse time, mas se a gente olhar para todo o elenco, só 3 jogadores não são sub-23, o que ajuda a gente a entender um pouco mais como que um jogador de 20 anos já consegue portar a braçadeira. Um outro ponto positivo pra gente ficar de olho no Andrei é o lado defensivo dele, principalmente no que diz respeito às coberturas defensivas. Mas o que são essas coberturas? É quando o volante ou qualquer outro jogador do time se posiciona não como jogador de primeiro combate, mas possivelmente para um segundo combate ou uma terceira bola por trás desse jogador, para caso ele seja superado, você ser uma opção mais rápida para conseguir bloquear o adversário. O Andrei faz isso muito bem, seja quando o time dele tem a posse e fica sempre atento às possibilidades caso o time dele perca, para correr para frente, e nisso ele manda muito bem, chega em todas e tem uma assertividade altíssima, como também em outros cenários em que ele precisa ser a cobertura da profundidade. O adversário tá num contra-ataque, tá no 1 contra 1 contra o zagueiro e ele não vai para fazer o combate, ele vai para fazer as costas desse zagueiro caso ele seja
seja superado e se saiu muito bem também. Inclusive em algumas outras situações protegendo a área. O zagueiro teve que sair, ele cobre aquele espaço pra tirar de cabeça. Mas eu imagino que nessa altura do vídeo eu já quebrei um pouco as expectativas de quem que é o Andrei Santos. Você ouviu bastante que ele era um camisa 8, que faz bastante gol, e eu te mostrei que não é bem assim. Então nada mais justo do que você chegar e deixar o like aqui embaixo. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque a gente acompanha a seleção brasileira e os possíveis convocados sempre de perto aqui no Futebol Máximo. Mas vamos falar desse ponto polêmico, os gols do Andrei. Afinal de contas, não é normal um volante, um camisa 5, ter 9 gols pelo Augsburg. Se a gente olhar para a Europa inteira, provavelmente ele é um dos volantes que mais marcou gols nessa temporada e muito possivelmente um dos sub-23 com mais gols também, tirando os atacantes. Mas de novo, cabe o asterisco. Dos 9 gols marcados, 5 foram originários de bola parada. Uma cobrança de escanteio, uma falta lateral em que ele conclui bem de cabeça e nisso ele sai super bem. Inclusive chegou a ser artilheiro da seleção brasileira sub-20 com gols nesse mesmo padrão. Um outro gol ainda é uma finalização de média distância, o que ajuda a gente a entender um pouco do posicionamento dele quando a gente olha para o mapa de calor. O Andrei é um cara de saída de bola, um cara que vai estar lá muito próximo do zagueiro. No mapa de calor que às vezes dá a impressão de que ele ocupa também o campo de ataque, sendo de fato um box-to-box, na verdade não é bem assim. O Estrasburgo é um time que gosta de ocupar o campo de ataque, então é natural que volantes e zagueiros também subam para essa região do campo. E o Andrei vai se posicionar ali, na base da jogada, mais distante da área, mas mais na frente do que ele estava lá na saída de bola. Por isso que eu não gosto de analisar só por mapa de calor. Pega muitos contextos diferentes e acaba confundindo a nossa cabeça. E nessa região da base da jogada, como nesse lance que vocês estão vendo, ele tem inclusive um golaço contra o Lille finalizando daí, o que mostra mais uma vez que ele não é um volante de pisada na área. É um jogador de base da jogada, organizador, de passe de lado, um passe de ruptura para encontrar o camisa 10 e eventualmente finaliza de média distância, beleza? E a minha ideia aqui não é dizer que o Andrei não deve ser convocado, por mais que eu acredite que ainda não chegou o momento dele, mas muito mais desmistificar algumas ideias e mostrar que cada coisa tem que acontecer no seu tempo. O Andrei ainda é um jovem de 20 anos que está começando a ter mais exposição agora, jogando numa primeira divisão, ainda num campeonato francês que tem um nível de competitividade mais baixo, mas eu gosto sempre de fazer o alerta. Não vamos queimar etapas. A gente fala tanto sobre renovação que parece que a gente está querendo atropelar uma geração. O André de 23 anos parece ser deixado de lado pra gente dar um espaço pro de 20. E talvez quando o Andrei chegar aos 23, a gente vai querer procurar um de 19. E assim a gente nunca tem um time que consegue maturar de fato e consegue dar uma continuidade de trabalho. Agora, que é um ponto positivo disso tudo? A gente ter Bruno Guimarães, André e Andrei pensando na concorrência ao longo dos anos da seleção, dá pra gente pensar aí tranquilamente nos 3 ciclos de Copa do Mundo, isso sem contar com os outros craques que vão surgir.